Bom, gente, então dando continuidade ao nosso curso, vamos falar agora sobre o preparo do chá. Só que é bem importante frisar o que foi falado anteriormente, ou seja, devemos realmente ter o cuidado no cultivo, na colheita, na secagem e no armazenamento, pois essas são etapas importantíssimas para podermos obter um material de qualidade. Mas como foi acabado de falar, será que só isso basta para ter um chá de qualidade? Então a gente vai ver agora como o preparo do chá pode influenciar nesse efeito terapêutico que nós desejamos. Então, o que vem ser um chá medicinal? O que é um chá medicinal? Um chá medicinal é um material com fins medicinais a ser preparado por meio de infusão, decocção ou maceração em água pelo consumidor. Ou seja, se eu tenho material vegetal destinado com um propósito terapêutico e eu preparo esse material por meio de infusão, decocção ou maceração, isso é considerado um chá medicinal. E vocês sabiam que existem diferenças na hora de preparar o seu chá? Bom, agora eu vou falar dos dois principais métodos de se preparar o chá, que é a infusão e a decocção. Cada um desses processos tem suas particularidades, tem suas características, e ambos são utilizados para extrair os princípios ativos presentes no material vegetal. Agora que nós sabemos que existem dois processos para se fazer o chá, que é a infusão e decocção, quando devemos escolher a infusão e quando devemos optar pela decocção? Então agora vamos nos aprofundar em relação à infusão. A infusão ela é mais indicada para materiais mais tenros. E o que são materiais tenros? São folhas, flores ou talos herbáceos. Ou seja, são materiais frágeis, materiais delicados, onde até mesmo nós conseguimos fragmentá-los com a mão. Então, essa é a primeira característica importante desse processo de infusão. A segunda característica importante nesse processo é que nós não fervemos a água. Por quê? Muitas das substâncias presentes nesses materiais tenros, como flores, folhas e talos herbáceos, são substâncias aromáticas, substâncias voláteis, e muitas dessas substâncias são termoláveis. E o que vem ser essas substâncias termoláveis? Essas substâncias termoláveis, elas perdem sua qualidade ou até mesmo são degradadas a determinada temperatura. E aqui é um ponto muito importante, gente, porque muitas das vezes ao preparar o chá, se nós acabamos fervendo a folha ou até mesmo a flor junto com a água, estamos degradando os princípios ativos presentes nesse material. Então, às vezes a gente não está, né, recebendo esse efeito terapêutico desejado porque estamos preparando o chá da maneira incorreta. Então, o ideal é, para esses materiais, não fervermos a água. Por isso que a temperatura indicada é entre 70 e 80 graus Celsius. Mas como vamos saber essa temperatura sem um termômetro? Será que tem como saber essa temperatura em casa, caso eu não tenha um termômetro? Sim, tem essa possibilidade. Existem alguns métodos visíveis, que no caso é a formação de bolhas na panela. Então, o início da formação das bolhas, ou seja, a formação de bolhas pequenas, vai indicar uma temperatura aproximada de 70 graus Celsius. E com o passar do tempo, ocorre também a formação de bolhas médias, certo? Que indica uma temperatura de 80 graus Celsius. A formação de bolhas já grandes, a temperatura aproximada está entre 85 graus Celsius. E quando ocorre a formação do cordão de bolhas, essa água estará numa temperatura entre 91 e 96 graus Celsius. E a partir do momento que esse cordão de bolhas some e a água começa a borbulhar continuamente, a água atingiu o ponto de ebulição, que são 100 graus Celsius. Mas aqui, pessoal, vamos focar na temperatura mais indicada para a infusão, que é no início da formação das bolhas, que a água vai estar entre 70 e 80 graus Celsius. E quais os materiais necessários? A planta medicinal, lembrando que nesse caso da infusão são materiais mais tenos, folhas, flores e talos herbáceos.
panela esmaltada, inox ou vidro temperado. Nesse caso, evita-se usar panela de alumínio ou de metal, pois normalmente esses materiais liberam resíduos que podem interagir com as substâncias presentes no chá. O tecido ou filtro para filtrar. Aqui, gente, na imagem, lembre que é sempre mais indicado o de tecido ou de papel. Caso você utilize um material de metal, é necessário que esse material seja inox, certo? E aqui o fogão, onde iremos aquecer a água. E antes de falar das quantidades de modo geral, eu trouxe aqui um exemplo com duas espécies que foi retirado do formulário fitoterápico. Lá tem diversas informações sobre várias espécies acerca da quantidade ideal para ser utilizada, certo, no processo de preparação do chá. Então, no caso da erva de lagarto e da camomila, são recomendados, para a erva de lagarto, no caso, de 2 a 4 gramas de folhas secas. E para a camomila, 3 gramas de flores secas, ambas para 150 ml de água. Então, aqui é para mostrar que, dependendo da espécie, essa quantidade de material a ser utilizada pode variar. E quando eu não sei essa quantidade? Então, de modo geral, pessoal, quando não sabemos essa quantidade de material a ser usado, pode estar utilizando cerca de 7,5 gramas de folhas frescas ou 4,5 gramas de folhas secas, ambas para 150 ml de água. Repare aqui que a quantidade de material seco em relação ao fresco é menor, reforçando o que foi falado anteriormente. No caso, quando o material está seco, a quantidade por grama de princípio ativo fica mais concentrada, certo? Então, normalmente não se utiliza a mesma quantidade de material seco em relação ao fresco. Pelo contrário, o mais indicado, normalmente, é que se utilize uma menor quantidade de material seco, já que esse princípio ativo fica mais concentrado nesse material seco, pois durante o processo de secagem ocorreu a evaporação da água. Então, para o chá não ficar muito concentrado, certo? Recomenda-se utilizar uma menor quantidade em relação ao material fresco. E aqui só para a gente ter uma estimativa da medida caseira para nós tentarmos fazer da maneira mais correta em casa, certo? No caso das folhas verdes, uma colher de chá equivale a 2 gramas. Então, para estar atingindo esse valor aproximado, de modo geral, os 7,5 gramas, pode estar se fazendo uso de 3,5 colheres de chá de folhas verdes, certo? 3 colheres e meia de chá de folhas verdes. Em relação ao material seco, né, uma colher de sopa de folha seca é igual a 2 gramas. Então, 2 colheres já teria chegando nesse valor aproximado de 4,5 gramas de folhas secas. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, uma estimativa, para tentarmos fazer da maneira mais correta possível. Em relação à medida de água, os 150 ml equivale a uma xícara de chá. Então, tem como também estar fazendo essa estimativa em casa. Então, pessoal, agora vamos estar passando um vídeo para exemplificar melhor esse processo de infusão com alguns passo a passo, ok? Então, aqui é o preparo de chá de guaco, infusão de folhas frescas. Aqui é a espécie, a Micanha levigata. Então, inicialmente foi selecionado as folhas completamente desenvolvidas, sem dano ou sem doença. No caso, folhas saudáveis. As folhas foram lavadas em água corrente para esse preparo do chá. Lava-se tanto a frente quanto o verso da folha, certo? Lembrando que não se pode esfregar para evitar as injúrias ou perda de princípio ativo. Após isso, foi separado cerca de 7,5 gramas de folhas frescas. Esse material foi fragmentado para aumentar a área de contato com a água e assim facilitar a extração dos princípios ativos. Esse material fragmentado foi separado em um recipiente, que nesse caso pode ser uma xícara.
Aqui os 150 ml de água foi separado num beck, mas na sua casa você pode estar separando, né, numa xícara de chá. Essa água foi adicionada dentro de uma panela esmaltada, lembrando que evite-se panela de alumínio ou de metal para evitar reações com o chá. E aqui a temperatura foi mensurada com o auxílio de um termômetro. Mas na sua casa você pode estar utilizando aquele método que foi falado anteriormente, que é o início da formação das bolhas, que a água vai estar de 70 e 80 graus Celsius. Após o aquecimento, né, a água atinge a temperatura ideal. Essa água foi adicionada no material vegetal dentro do recipiente e tampada para evitar que as substâncias voláteis sejam perdidas pela evaporação. E aqui você pode estar colocando uma pedrinha de gelo para otimizar o processo. É aguardado alguns minutos, cerca de 10 a 15 minutos. Após isso, o chá é filtrado. Lembrando que o mais indicado é um tecido ou papel filtro. E agora o chá está pronto para o consumo. Bom, pessoal, esse foi o processo de fusão. Só reforçando, no momento em que o chá água aquecida é adicionada dentro do recipiente com material vegetal, e após isso é tampado com um prato, um pires, você pode estar adicionando pedras de gelo para quando o vapor bater nessa superfície gelada, ele retorne, ele condense e retorne na forma líquida para o chá. Assim, otimiza o processo, pois as substâncias que iam ser perdidas pela evaporação, as substâncias voláteis, aromáticas, elas retornam para um chá. E outra questão é que, assim como todo processo, existem suas exceções. No caso, existem algumas espécies que possuem folhas coriáceas, ou seja, folhas mais resistentes, folhas mais espessas. Então, nesse caso, recomendo-se ferver as folhas para se fazer, né, o uso do chá. Então, sempre que necessário, busque informação no formulário fitoterápico ou no memento fitoterápico, certo? Sobre acerca da espécie que será utilizada no chá. Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre o processo de decocção. A decocção é mais indicada para materiais mais duros, ou seja, materiais rígidos, como cascas, sementes, raízes e frutos. E também a decocção ocorre a fervura da água. Então a água entra em ponto de ebulição junto com o material vegetal. Isso ocorre, pessoal, porque como estamos tratando de materiais mais rígidos, materiais mais densos, é necessário que passe por um processo mais intenso, que no caso que é a decocção, certo? O cozimento desse material para se extrair os princípios ativos presentes. E esse período pode variar de 5 a 15 minutos. 5 a 10 minutos para materiais menos rígidos, no caso alguns frutos, certo? E quando se trata de cascas, raízes, que são materiais bem mais resistentes, recomenda-se a decocção de 10 a 15 minutos. E olha só que prático. Os materiais utilizados são os mesmos usados na infusão. Então, tanto a decocção como a infusão pode estar se fazendo em casa. Só relembrando rapidamente esses materiais, a planta medicinal, que no caso da decocção é mais indicado cascas, sementes, raízes ou frutos, a panela esmaltada inox ou vidro temperado, o tecido ou filtro para filtrar e o fogão. E em relação às quantidades, quando não se sabe certa quantidade a ser utilizada na decocção, recomenda-se cerca de 14 gramas de material fresco ou 7,5 gramas de material seco, ambos para 150 ml de água. Mas essa quantidade pode variar, porque só reforçando o que a Vitória falou inicialmente, de acordo com o óleo vegetal, a redução do peso é diferente. No caso das cascas, essa redução de peso pode variar de 40% a 75%. E para as raízes, essa redução de peso pode ser de 25% a 80%.
Então, sempre é bom saber essa quantidade ideal que a gente pode estar encontrando no formulário ou no memento fitoterápico. Então, aqui dois exemplos que eu trouxe de duas espécies, certo? No caso, a ramamelis e a aroeira da praia. No caso da ramamelis, é indicada cerca de 3 a 6 gramas de cascas secas, e para a aroeira da praia, são indicados 1 grama de cascas secas, ambos para 150 ml de água. Então, observe que, dependendo também da espécie, essa quantidade de material a ser, a ser utilizada na decocção pode variar também. E só ressaltando, pessoal, ambas as espécies são para uso externo, ok? Logo mais à frente, a Júlia vai estar explicando sobre essa questão do uso interno e externo dos chás medicinais. Então, novamente, vamos passar um vídeo sobre esse processo de decocção para ficar mais claro, certo? Como ocorre esse processo. Aqui é o preparo do chá de bardana, a decocção de raízes frescas. Aqui é a espécie, a arte com lapa, que é a bardana. Inicialmente, foi coletada a raiz da bardana. Em seguida, foi retirado o excesso da terra com auxílio de uma escova. E após isso, foi separado, né, uma fração desse material para o preparo do chá. Aqui, como é raiz, pode estar se esfregando, viu, gente? Para tirar esse excesso de terra. Em relação ao material fresco, você pode estar utilizando uma solução de hipoclorito de sódio a 1%, que é uma colher de sopa para 1 litro de água, para a limpeza e higienização desse material, já que estava no solo. Após isso, esse material é lavado novamente em água corrente para retirar esse resíduo de hipoclorito de sódio. Após isso, foi separado cerca de 5 gramas, 1/4, né, de colher de sopa desse material fresco. Esse material foi fragmentado e colocado dentro de uma panela esmaltada com 150 ml de água. Por se tratar do material resistente, no caso das raízes, essa decocção foi cerca de 10 a 15 minutos. Após a fervura, foi filtrado o chá e, caso necessário, complete o volume para o inicial, que são 150, por durante esse processo de fervura pode-se perder, certo? Uma quantidade de água. E após isso você pode consumir o seu chá. Bom, pessoal, esse foi o processo de decocção. E assim como na infusão também existem suas exceções, no caso da casca da canela, né, que é bem conhecida, não recomenda-se esse processo de decocção, mas sim o de infusão, pois as substâncias presentes na casca da canela são óleos essenciais, são substâncias aromáticas, e são substâncias termoláveis, certo? Em determinada temperatura, se a água for aquecida, no caso ao ponto de ebulição, pode degradar algumas substâncias. Então, ressaltando, sempre busque informação no formulário fitoterápico ou no memento fitoterápico. Nós iremos estar disponibilizando esse material no nosso site. Você pode também entrar em contato com a gente, caso necessário, certo? E desde já, muito obrigado. E a Júlia agora vai falar que mesmo após o preparo do chá, é necessário termos algum cuidado, certo? Então, agora a Júlia irá dar continuidade ao nosso curso.